Olá, tudo bem? Feliz por estar com você. Mais uma semaninha que Deus nos deu de vida. Vida para celebrarmos, né? Celebrarmos a presença dele em nossa vida. Sou a pastora Ana Ribeiro, conselheira cristã, terapeuta familiar, também especializada em cura interior e libertação, dando continuidade à série Batalha Espiritual. Nós já estamos no episódio 32. Se é a sua primeira vez, eu recomendo que você comece desde o episódio 1. E hoje nós vamos falar sobre jugo perverso. Será que você está debaixo de alguma carga que o inimigo pôs sobre você, algum jugo? É sobre isso que nós vamos falar hoje. Fecha seus olhos e vamos nos conectar com o Pai Celestial. Senhor, te louvo por esse meu amigo, essa minha amiga, esse meu irmão, essa minha irmã. E eu peço que o teu Espírito Santo fale com ele poderosamente, que a tua graça venha nessa gravação, na transmissão e no recebimento dessa mensagem. Peço anjos especiais tomando conta, Pai, em nome de Jesus. Amém. Bom, jugo, conhecido como canga, usado em animais para caminharem juntos, impedindo que eles ajam livremente, né? Deixa eles certinho, eles não têm liberdade de movimento e eles têm que seguir aquilo que o condutor está ordenando. O jugo era colocado no pescoço também de escravos. Também é usado como uma estrutura para carregar algo nos ombros, né? Nos lugares asiáticos, às vezes a gente vê, eles colocam um jugo, né, de madeira e carrega baldes, um balde de cada lado. Você já deve ter visto isso em filmes. Jugo é algo que traz a pessoa em escravidão ou subserviência. Aqui para nós, no sentido espiritual, é isto. Estar sob maus hábitos, vícios, sob medo de demônios ou estar confuso, esses são tipos de jugos. Significa também uma restrição ou limitação. Pode ser uma fonte de agonia, dor, problema, sofrimento, uma agenda opressiva, abuso de poder. O jugo ele é um tipo de maldição. O jugo pode ser pessoal, coletivo, familiar, do ambiente onde você está, pode ser nacional, um país inteiro pode estar debaixo de uma opressão tribal. Pode haver jugos herdados, jugo de fracassos e não realizações. Um jugo perverso posto por demônios pode fazer, por exemplo, a vítima não casar ou fracassar no casamento, pode levar à pobreza, à falência, ao desfavor em todos os aspectos. A desobediência do povo de Israel trouxe jugo para os seus descendentes. Isso nós lemos em Jeremias 16, de 1 a 4. Então o Senhor me dirigiu a palavra dizendo: não se case nem tenha filhos ou filhas neste lugar. Porque assim diz o Senhor a respeito dos filhos e filhas nascidos nesta terra e a respeito das mulheres que forem suas mães e dos homens que forem seus pais. Eles morrerão de doenças graves, ninguém pranteará por eles. Não serão sepultados, mas servirão de esterco para o solo. Perecerão pela espada e pela fome, e os seus cadáveres serão o alimento das aves e dos animais. Por conta da desobediência, o povo de Israel caía nas mãos do inimigo e todas essas consequências aconteciam. A boa notícia é que Deus é poderoso para nos libertar de todo jugo. Isaías 10, 24, 27, novamente Deus falando com Israel, falando conosco hoje. Por isso o Senhor dos Exércitos diz: povo meu que vive em Sião, não tenham medo dos assírios quando eles os espancam com uma vara e erguem contra vocês um bastão, como fez o Egito. Muito em breve o meu furor passará e a minha ira se voltará para a destruição deles.
O Senhor dos Exércitos os flagelará com um chicote, como fez quando feriu Midian na rocha de Horebe. Ele erguerá o seu cajado contra o mar, como fez no Egito. Naquele dia o fardo deles será tirado de seus ombros, e o jugo deles do seu pescoço. O jugo se quebrará, porque vocês estarão muito gordos. Vocês vão crescer, vocês vão desenvolver. Então o próprio Deus quebra o jugo. Para se livrar do jugo, seja leal ao Senhor e ande em santidade. Faça uma aliança com Deus. Renuncie toda a carga que Satanás quiser colocar nos seus ombros. Essas cargas vêm das mais variadas situações ou emoções. Talvez o seu jugo seja uma mania, um hábito comportamental prejudicial. Talvez o seu jugo seja uma mente obstinada, tudo tem que ser do seu jeito. Ou seja, um vício, descontrole nas suas vontades. Você vai se livrar desses julgos à medida que você se entrega a Deus em obediência. E o Espírito Santo vai te instruindo, te ensinando. Alguns sentimentos podem ser usados como jugo, trazendo peso na vida da pessoa. Por exemplo, sentimento de culpa, preocupação crônica, medo, incredulidade, ira, orgulho. São sentimentos que pesam na vida e nos afastam de Deus e nos afastam da alegria de viver. São potencializados pela ação demoníaca. Nossos sentimentos são contaminados pela presença demoníaca também, esses sentimentos. A vida deixa de ser bela, a vida deixa de ser leve, passa a ser um enfado e tudo muito pesado. Muitas pessoas, quando o jugo é pesado demais, elas nem aguentam pensar em viver. Elas pensam em morrer. Pensam, por que eu estou vivo ainda? Será que eu estou falando com alguém que está assim? E o Senhor trouxe essa palavra hoje para dizer para você, não desista de você mesmo. O Senhor tem planos novos para você. Vai ser necessário você arrancar essas cangas que estão no seu pescoço. E o sangue de Jesus é poderoso para arrancá-las. Viver em obediência traz leveza. Jesus nos propõe uma troca, entregar a Ele nossos julgos e fardos e pegar o dele para vivermos uma vida abundante. Mateus 11, 28, 30 fala sobre isso. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando o Senhor Jesus fala do jugo, está falando de tudo isso, todas essas coisas que nos prendem e nos oprimem. Ele se refere a alguém que vem com uma carga nos ombros, oprimido pelo peso e cansaço. Então, ele promete alívio, ou seja, se compromete a tirar a prisão e o peso de quem quer que o procure. Qual é o peso que você está carregando? O que está te martirizando tanto? Às vezes é uma preocupação tão grande por algo na sua vida, na sua família. Essa preocupação gera milagre? Essa sua preocupação vai fazer algum tipo de mudança? Provavelmente não. O que faz mudança é quando a gente entrega essa preocupação a Deus, reconhecendo que nós sozinhos não vamos conseguir. É necessária humildade. Talvez você tenha a síndrome do Salvador, já ouviu falar disso? A síndrome do Salvador é aquela pessoa que sente a necessidade de resolver o problema de todo mundo, de carregar nos ombros todo mundo. Parece que ela é obrigada a resolver o problema de todos, né? Os filhos crescem, mas continuam sendo tratados como se fossem crianças. Os filhos cometem erros, mas
essa pessoa acha que ela tem que resolver os erros dos filhos, adultos, casados. Qual é a grande preocupação que você tem? É tão bom quando nós vivemos livres, né? Quem faz trilha sabe o quanto é importante ter uma mochila leve. Quanto mais a gente vai andando, o cansaço vai chegando. Então, a gente tem que deixar na mochila somente o essencial. Não pode colocar carga extra, porque isso mina as nossas forças na caminhada. E o Senhor está dizendo: entrega para mim sua mochila. Nós vamos dar uma limpeza, uma arrumação nessa mochila. E muita coisa você vai deixar para lá. E leve a mochila de Jesus, que é leve. Jesus fala: basta cada dia o seu mal, um dia por vez. Jesus levava tudo em oração. Jesus olhava para as pessoas com um olhar de compaixão. Jesus orava pelas pessoas e liberava as pessoas. Leveza. Leveza no seu ministério, nos seus relacionamentos, leveza com você mesmo. Tem pessoas, que talvez seja você, que se cobra tanto, 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 tanto. Tem uma rigidez consigo mesmo. Isso não está te fazendo bem. Isso vai adoecer você. Então tenha um pouco mais de misericórdia de você mesmo também, né? Quando o Senhor Jesus fala do jugo, está falando de todas essas questões. Ele se refere a alguém que vem com uma carga nos ombros, oprimido pelo peso e cansaço. E talvez seja uma carga do passado, do que aconteceu, né? Ele promete alívio, ou seja, se compromete a tirar a prisão e o peso de quem quer que o procure. O jugo, a canga, ela impedia que o animal andasse livremente. Esses pesos, esses jugos impedem o seu caminhar livre. Você tem tantas coisas para conquistar, mas quando está debaixo de jugo, você não anda. Você fica parado em várias situações. Há uma dimensão de descanso para aqueles que tomam o jugo de Jesus. Temos uma mensagem de compromisso simbolizada na troca de jugos que Jesus propôs. Você entrega a Ele o que lhe escraviza, o que lhe cansa, e Ele entrega a liberdade espiritual que Ele mesmo conquistou na cruz para você. Jugo fala de união. O jugo era uma peça de madeira usada pelos agricultores da época para unir dois animais que puxavam o arado. Com um boi puxando o arado, o trabalho tinha um ritmo mais lento, mas com dois agilizava. Alguns usavam várias juntas de bois, como é o caso de Eliseu, antes de seu chamado ao ministério. Isso você lê lá em 1 Reis 19. O jugo obrigava os animais a caminharem juntos na hora do trabalho. Era uma forma de prender um ao outro e forçá-los a andarem juntos, no mesmo compasso e na mesma direção. As Escrituras usam o termo jugo para falar de união, vínculo e sociedade. Não se ponham em jugo desigual ou com descrentes, pois o que tem em comum a justiça e a maldade? O que comunhão pode ter a luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e Belial? Que há de comum entre o crente e o descrente? Que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos? Pois somos santuários do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei com eles e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. 2 Coríntios 6, 14 a 16. Ao usar o termo jugo desigual, a Bíblia está dizendo que assim como não se usava um jugo entre animais diferentes,
como um cavalo e um boi, ou um jumento e um cavalo, por exemplo, assim também há uniões que estão fadadas a não darem certo entre os homens. Um jugo com animais diferentes não se encaixava direito, não permitia igualdade de altura e nem de compasso entre os animais. O próprio termo cônjuge, que usamos para se referir a marido e mulher, quer dizer companheiro de jugo, alguém que anda com o mesmo jugo. Daí a importância na escolha de com quem vamos compartilhar nossa vida. O compromisso de trocarmos nosso jugo pelo do Senhor gera um ciclo de milagres, onde seremos levados a provar manifestações maiores ainda. É a dimensão de descanso prometida por Jesus. É quando o nosso caráter realmente passa por mudanças. É quando vencemos o pecado, quando caminhamos em vitórias constantes e vemos milagres maiores, né? Andar um dia bem, outro dia mal, parece que você ainda está debaixo de algum jugo. Mas quando nós andamos de uma forma plena, na presença de Cristo, na presença de Deus, não importam as frustrações, as desilusões, os problemas que acontecem. O nosso humor se fortalece em Cristo. A nossa alegria, razão de viver, razão de realizar as coisas, vem dele, permanecem nele. E assim nós vamos vencendo. Por isso que Paulo fala de glória em glória. Vamos caminhando de glória em glória. Hoje temos um nível de comunhão com Deus. Amanhã vai ser outro, maior e maior e maior, até estarmos no céu com Ele. Está escrito em Isaías 10, 27, e acontecerá naquele dia que a sua carga será tirada do teu ombro e o seu jugo do teu pescoço. E o jugo será despedaçado por causa da unção. Por causa da unção. Isaías 10, 27. Eu tenho essa palavra como uma palavra profética para a sua vida hoje. Vai chegar uma hora, está chegando, que a carga que te oprime, que te prende, será tirada dos seus ombros. O jugo será tirado do seu pescoço, será despedaçado por causa da unção do Senhor na sua vida. Você é ungido, unção também significa separado, né? Num certo sentido. Eu unjo aquela, no sentido de consagrado. E você é consagrado a Deus. Ele ama você, ama estar com você. E Ele quer ver você livre, correndo nos jardins de Deus. E você vai conseguir isto. Tira os seus olhos de você mesmo. Coloque os olhos no Senhor. Ali vem as respostas para você. Em Deus você encontra saídas. Seja feliz. Valorize cada dia da sua vida. Viva com simplicidade. Não se entregue a preocupações excessivas. Não se entregue a tristezas profundas, a frustrações profundas. Não se entregue a vícios comportamentais ou vícios de qualquer substância. Isso não passa de uma alegria momentânea, uma alegria tóxica, mas o Espírito Santo de Deus tem uma alegria real para você, uma alegria perene e duradoura. Fico por aqui hoje e até a próxima semana com Jesus sempre. Eu conto com o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe. Compartilhe
aquilo que te faz bem provavelmente vai fazer bem para outra pessoa. Compartilhe com pelo menos 10 pessoas. Em nome de Jesus. Deus é bom. E até a próxima semana. Beijo no coração.